Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão de alto rendimento. O nosso grande objetivo aqui é gabaritar um tema que é simplesmente essencial para quem busca aprovação, o Decreto Estadual 10.086 de 2022 do Estado do Paraná. E para ser bem exato, a gente vai mergulhar fundo no capítulo 8 ou 15 do título 1. É a regulamentação paranaense da nova lei de licitações. Então, vamos direto ao ponto, né? Porque cada detalhe que a gente entende aqui é um passo a mais rumo à nomeação. Dá uma olhada no nosso roteiro. A gente vai passar pelas modalidades de licitação, regras da contratação direta, gestão e extinção de contratos, depois a gente entra em riscos e controle preventivo, regras de credenciamento e, claro, vamos fechar resolvendo uma questão prática de concurso. É um verdadeiro mapa mental que segue exatamente a linha de raciocínio das bancas examinadoras. Bom, vamos começar. Primeiro tópico, modalidades de licitação, que é onde a gente define as regras do jogo lá no capítulo 9. O pulo do gato, logo de cara, está no artigo 126. A gente já sabe que a concorrência e o pregão seguem aquele rito procedimental comum. Mas preste muita atenção na exigência da lei. O pregão é obrigatório sempre que o objeto tiver padrões de desempenho e qualidade que possam ser definidos de forma objetiva no edital. Ou seja, estamos falando dos bens e serviços comuns, certo? Não é facultativo. O pregão é, sem dúvida, a regra de ouro para garantir eficiência nas compras do dia a dia. Avançando para o capítulo 10, a gente esbarra nas regras da contratação direta. E olha, fica o aviso. Se tem uma coisa que as bancas amam cobrar, são as exceções à regra geral de licitar. E aqui cabe um alerta gigante de pegadinha. A jogada clássica das bancas para confundir o pessoal é trocar esses dois conceitos. De um lado, a gente tem a inexigibilidade. Pensa o seguinte, aqui a competição é estritamente impossível. Não dá para competir. Ponto. Do outro lado vem a dispensa. Na dispensa, a competição até seria possível na vida real, mas a própria lei vira e diz que não precisa licitar nesse caso. É fundamental não confundir a impossibilidade física ou lógica com a autorização legal. E um detalhe bem importante do decreto. Se for impossível estimar o valor pelas vias normais na contratação direta, os preços precisam ser comprovados com notas fiscais de até um ano antes. Agora, como é que se monta isso? O artigo 148 traz os elementos obrigatórios da fase de instrução. Não dá para fazer a contratação direta de qualquer jeito. O processo tem que indicar o dispositivo legal exato, ter autorização de despesa, incluir aquela consulta prévia para confirmar se a empresa não está suspensa e, claro, a lista de verificação aprovada pelo Procurador-Geral do Estado. Faltou um desses, o processo inteiro pode ser invalidado. Por isso, essa listinha despenca em provas. Certo. E depois que contrata? Aí entramos no capítulo 13, Gestão e Extinção Contratual, a famosa fase de execução. E aqui a gente bate de frente com o modelo de gestão do contrato. Pelos artigos 163 e 164, esse modelo é o cérebro da operação. Não adianta só assinar o papel e guardar na gaveta. O modelo tem que dizer exatamente quem são os agentes responsáveis, como vai ser a comunicação, como o pagamento vai acontecer e, principalmente, como os produtos ou serviços vão ser avaliados. Sem esse mapa, a gestão vira uma bagunça. E já que estamos falando de execução, grava bem esse número. 10. Mais especificamente, 10 dias úteis. As bancas adoram cobrar prazo numérico, não tem jeito. Pelo decreto, depois de assinar o contrato, a administração tem exatamente 10 dias úteis para publicar o extrato lá no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. E o detalhe que mata a questão: essa publicação é requisito indispensável para a eficácia do contrato. Sem publicar, não produz os efeitos desejados. Indo para o capítulo 14, Riscos e Controle Preventivo. Hoje em dia, a regra de ouro no direito administrativo é prevenir em vez de punir depois que o estrago está feito. O artigo 188 estrutura as famosas linhas de defesa e elas têm uma lógica muito clara. A primeira linha atua lá na trincheira, no dia a dia. São os agentes e planejadores mitigando os riscos antes de tudo. Aí vem a segunda linha, já com aquele olhar mais técnico, formada pela consultoria jurídica e pelo controle interno. Por último, a terceira linha de defesa atua como a barreira final, o pente fino, a auditoria. Lembrar dessa escadinha hierárquica salva pontos preciosos. Bora falar de credenciamento agora, lá nas regras auxiliares para expandir a rede de opções da administração. O credenciamento é super objetivo. Ele sempre começa com o edital público de chamamento. E sim, precisa dar transparência máxima, publicando tanto no Diário Oficial quanto no PNCP. Agora, anota isso porque é questão de prova. A empresa credenciada tem que executar o serviço. A subcontratação é terminantemente proibida.
A única exceção absoluta é se o próprio edital tiver uma previsão muito clara e o órgão autorizar expressamente. Fora isso, nem pensar. Legal, passamos por toda essa teoria de forma dinâmica. Mas como é que isso despenca nas provas? Chegou a hora de aplicar tudo na nossa questão prática. Olha que interessante essa questão formulada para o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar do Paraná. A banca criou uma situação super prática. O capitão Mévio foi designado como fiscal de contrato de uma obra de engenharia. A pergunta era o que estava legalmente correto sobre isso, com base exclusiva no Decreto 10.086. Vamos destrinchar os artigos 11 e 12 para matar a charada? O esquema aqui é ir eliminando o que está errado de cara. A afirmativa 1 tentou emplacar que, por ser militar, o capitão não precisava de formação em engenharia para fiscalizar a obra. Falso, é pegadinha. O artigo 11, no parágrafo 3º, é bem claro, precisa sim ter formação em engenharia ou arquitetura. A afirmativa 2 falava sobre manter uma pasta de projetos e alvarás atualizada. Perfeito, copia e cola do artigo 12. A afirmativa 4 propunha anotar as falhas de execução em um registro próprio. Certíssimo de novo, também está no artigo 11. E a afirmativa 5 vinha com uma armadilha dizendo que a esposa do militar atuar como administradora da empresa contratada estava tudo bem. Isso é um claro conflito de interesses, fere totalmente a lei, então é muito falso. E aí, aplicando pura e simplesmente o texto da lei, o gabarito só poderia ser 1. As alternativas 2 e 4 estão corretas. Viu só como entender a estrutura lógica do decreto converte direto em ponto garantido no dia do exame? Não tem mistério. Para a gente encerrar a nossa revisão, deixo aqui uma provocação importante. Qual é, afinal, a melhor estratégia para dominar todas essas exceções e garantir o nome na lista de aprovados? O caminho é a consistência. É ler a lei seca de forma ativa, mas sempre entendendo o porquê de cada regra de controle preventivo que a administração usa para se proteger. Quando a gente enxerga a lógica da lei, memorizar prazos e exceções fica bem mais fácil. É manter o foco, repassar sempre os materiais estruturados e ir para cima da prova. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise, continue firmes nos estudos e até a próxima.